Goiás, eu sou o professor Renan Melo. A gente vai trabalhar juntos História do Brasil para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, deixa eu me apresentar para você que não me conhece, nunca me viu. Eu sou professor de História formado pela UF, bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense. Sou professor de alguns cursos pré-vestibulares e preparatórios do Rio de Janeiro e sou recém-aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Futuro colega de vocês na área de segurança pública do nosso estado. Hoje essa aula da gente, a gente vai conseguir trabalhar um módulo para mostrar para vocês que estão conhecendo o time eficaz que eu vim somar, para vocês começarem a entender como que vai ser a nossa dinâmica de aula, como que vai funcionar a nossa estrutura aqui para levar você à tão sonhada aprovação nesse concurso público. Eu separei aqui para a gente hoje um tópico de História do Brasil, focado no último edital, porque é assim que a gente estuda para concurso público. Para você que nunca estudou para concurso público, comece a se habituar. Estudar para concurso público é antes do edital sair, é estudar até passar. E sempre se baseando em quê? Se baseando no último edital. Então, para a gente ter uma amostra hoje, para a gente conseguir entender como é que vai funcionar isso, eu separei um tópico de História do Brasil para a gente aqui, que vai ser focado, inclusive, numa questão que já foi cobrada. E no final da aula a gente vai conseguir perceber que não tem mistério, que é uma matéria simples, que a gente vai gabaritar no final desse módulo aqui. Então, o que eu preparei hoje para a gente aqui? Eu preparei a parte que trabalha do edital, a questão da colonização portuguesa na América, ou seja, no Brasil, que é o único país que fala português na América é o Brasil. Então foi o único país que foi colônia portuguesa aqui. E aí a gente vai perceber hoje como que se deu esse primeiro contato dos portugueses aqui, como que se deu essa primeira relação entre os portugueses e os indígenas, os nativos que habitavam o Brasil naquele momento. Para lembrar a todos os senhores que quem chegou aqui foi aquele português, aquele navegante Pedro Álvares Cabral, chegou aqui por volta do ano de 1500, trazendo toda uma equipe, um exército particular pequeno, trazendo algumas pessoas para remeter informações para Portugal. Inclusive, um homem muito importante foi Pero Vaz de Caminha, um homem que foi responsável por dar os primeiros relatos para Portugal do que existia aqui nessa terra do Novo Mundo, que até então era desconhecida por muitos na Europa. Aqui a gente tem uma foto que eu procurei para tentar exemplificar para os senhores como que se deu essa relação, uma imagem que retrata muito bem os portugueses chegando, os nativos que ainda não conheciam o homem branco de pele branca, aquele homem cheio de roupa em navios que vieram do oceano, do mundo além, que eles não sabiam nem que existiam. E os portugueses também um pouco abismados, quem são esses nativos, quem são esses selvagens, que depois foram tratados como bons selvagens, né? Que tinham alma, que podiam ser catequizados. Então essa imagem retrata muito bem esse primeiro contato aqui de chegada no Brasil. Aqui é que começa a ficar importante. Por enquanto a gente vê algumas características, algumas informações, curiosidades. Mas aqui começa a ser o que realmente importa para a nossa prova. Aqui eu coloquei para a gente aqui 4 pontos fundamentais para a gente passar a entender quais foram as principais características desse primeiro contato entre o colonizador europeu português e os nativos brasileiros, os indígenas brasileiros. Exploração econômica baseada no extrativismo de pau-brasil. O que é isso? Primeiro, a gente está trabalhando de um período que ele fica conhecido como período pré-colonial. Por que pré-colonial? Alguns historiadores que fabricam, que montam, que escrevem sobre esse período da nossa história, começam a rotular colonização a partir do ano de 1530. 1530 é o ano que os portugueses começam a dar mais atenção para explorar essa terra aqui. Então, a gente viu logo anteriormente que os portugueses chegaram aqui o quê? Por volta do ano de 1500. Então, nesse espaço de tempo, entre 1500 e 1530, a gente tem um período que a gente classifica como um período pré-colonial. E o que se fazia aqui nessa terra, aqui nesse período pré-colonial? Não era só pegar sol, não era só ver as índias, não era nada disso. Nesse período aqui, os portugueses eles trabalhavam com extrativismo. Ou seja, eles chegaram aqui, não investiram muita coisa, não plantaram, não trouxeram nenhum investimento pesado externo. Eles conseguiram tirar a riqueza daqui só sugando as riquezas naturais de matérias que já existiam aqui no nosso litoral. E o principal instrumento, a principal matéria que eles retiraram daqui foi uma madeira, uma árvore chamada pau-brasil, que é inclusive a árvore que batizou o nosso país hoje. E
E pau-brasil, muitos de vocês não devem saber por que desse nome aqui, Brasil. Brasil, por onde é que saiu o nome Brasil? Brasil é porque esse tronco, ele é tão vermelho que lembra a brasa do carvão. Então era um pau com cor de brasa, era o pau-brasil. E aí os indígenas também chamavam esse tronco de pau vermelho e tudo mais, em uma conotação pejorativa, uma madeira. E esse tronco era muito importante porque antigamente a coloração do tecido vermelha era uma coloração difícil de ser encontrada na natureza, era muito complicado tingir um tecido da cor vermelha. Então, quando se encontrava um corante, que era raríssimo, e se tingia esse tecido para ficar da coloração vermelha, esse tecido conseguia atingir valores altíssimos. Então, a cor vermelha era uma cor que era relacionada diretamente à nobreza. Era uma cor focada só nos altos escalões da sociedade. Então, qualquer coisa da natureza que trouxesse a cor vermelha para o tecido era muito valiosa, porque transformaria esse tecido em algo caro, em algo da elite, e daria muito lucro. E essa madeira aqui, o pau-brasil, a madeira com cor de brasa, ela era possível ser utilizada para colorir tecido. Ela era deixada em molho, em grandes reservatórios de água, aquela água ficava com coloração vermelha e se tingia o tecido ali. Por isso, da grande importância dessa madeira para os portugueses. E eles chegaram aqui, isso daqui era abundante, existia muito pau-brasil plantado na nossa Mata Atlântica, no litoral brasileiro. Desde Pernambuco até onde hoje é o Rio de Janeiro. E também, vamos para o segundo ponto agora. Quem é que retirava esse pau-brasil? Você acha que o português ia lá com toda aquela moral que ele achava que tinha, com todo aquele nome que ele achava que tinha de ser superior? Você acha que ele iria lá cortar a madeira e carregar nas costas para levar para o navio? Não ia não, não ia não. Quem iam eram os nativos, eram os indígenas, que já conheciam aquela terra, já conheciam como que funcionava aquela relação com a natureza, e eles sabiam como retirar aquilo ali de uma forma mais tranquila, menos trabalhosa. E aí os portugueses, malandramente, utilizavam a mão de obra local, que eram os indígenas, para cortar essa madeira, o pau-brasil, e levá-lo para umas regiões que a gente vai ver daqui a pouco, que são as feitorias. E eles cortavam essa madeira já com os machados que os portugueses trouxeram. Os portugueses emprestavam o material para que eles pudessem cortar e levar para as feitorias. Só que os indígenas não faziam isso de graça, lógico que não eram escravos, não trabalhavam no regime de escravidão. Os indígenas, eles ganhavam coisa em troca, mas não era dinheiro, porque não tinha shopping no Brasil nessa época, não tinha loja, não tinha MPM, não tinha nada disso. Como é que os indígenas ganhavam? Dinheiro não fazia sentido, então eles ganhavam materiais que eles nunca tinham visto. Espelho, pente, então eles trocavam, pô, vou levar um pedaço de madeira para você, um monte de tora de madeira, que para mim não tem utilidade alguma, e vou ganhar um espelho, olha que coisa legal. O espelho é algo que nunca existiu nesse mundo aqui, eles se viam só o reflexo da água. Agora imagina, você tem um espelho, aí começa aquela história da Índia começar a se pentear da gente, nós homens começamos a ter problema com as mulheres, né? Demora 2 horas para se arrumar, 3 horas, chegou pente, chegou espelho, aí acabou o nosso sossego. Mas enfim, essa relação comercial de pagamento se dá escambo. O que é escambo? É troca. Então, eu vou levar a madeira para você, pau-brasil para você, e em troca você vai me dar um espelho, joias, roupas legais da Europa do momento, pente. Então o escambo era isso, a troca. Escambo é troca. Trocar a madeira que eu cortei, eu sendo indígena, com o português lá que vai me dar alguma coisa que eu acho legal, que eu acho interessante. Então foca nesse nome aqui, que isso é importante. A relação comercial entre portugueses e nativos indígenas se dava através do escambo. E vamos passar agora para a feitoria. O que eram feitorias? Você não podia cortar essa madeira e deixar ela largada na praia. Os portugueses não iam dormir nos navios toda hora. Então os portugueses se preocuparam em ter uma estrutura básica aqui, já no litoral da colônia do Novo Mundo, que ficou conhecido como Brasil depois, que ficaram conhecidas como feitorias, essas construções. E para que serviam essas construções, as feitorias? Elas serviam para armazenar a maior parte dessa madeira extraída da floresta do Brasil, até ser embarcada no navio e ser levada para a Europa, e também para proteger todo esse carregamento de tribos hostis. Tinham tribos que não conseguiam ter uma relação amistosa com os colonizadores. Eram tribos agressivas, até canibais, que conquistavam, ganhavam guerras e se preocupavam em se alimentar do inimigo, porque tinha-se a crença que você comendo, mas comendo
sentido antropofágico, né, galera? Comendo aquele inimigo, isso daí ia te dar toda a honra, toda a força, toda a coragem daquele inimigo que você acabou de derrotar. Então os portugueses tinham muito medo dessas tribos. E também alguns franceses, piratas, alguns franceses mais agressivos, mais hostis, faziam algumas missões aqui no intuito de roubar parte desse carregamento. Então as feitorias serviam para isso. Era uma espécie de pequenas fortificações que armazenavam a madeira extraída e protegiam esse material, essa matéria-prima valiosíssima, de qualquer furto, de qualquer incursão de algum inimigo dos portugueses. E depois da feitoria, elas eram levadas para os navios e embarcadas para a Europa para virar lucro para eles. E olha só, uma característica importante, a gente está vivendo uma época agora em que muita coisa é focada no quê? Na questão do ambiente, na defesa ambiental, para a gente proteger o nosso mundo para o nosso futuro, né? Senão a gente não vai ter o que fazer depois, a gente está acabando com a Terra muito rápido. E como isso é uma coisa muito importante, isso está caindo muito em concurso. A gente tem redação, a gente tem questões interdisciplinares, tudo sempre pensando na questão verde, na questão ambiental. Então eu coloquei uma observaçãozinha aqui já para deixar a gente já com o bizu ligado, para a gente não ser pego de surpresa. Porque a gente pode considerar que o início da destruição, do desmatamento, da devastação ambiental no Brasil se deu aqui, ó. A gente começou a tirar muito pau-brasil sem se preocupar com a reposição. Para vocês terem noção de um dado, de 1500 até hoje, foi desmatado mais de 92% da Mata Atlântica brasileira, que era nessa região que ficava para o Brasil. Então, já em 1500, o Brasil já começou a sua história com desmatamento, com devastação ambiental. Então, a gente pode falar que a extração, o extrativismo do pau-brasil, ele está diretamente relacionado com o início da devastação ambiental, que isso foi feito sem a menor responsabilidade. Então já fica um bizu aqui, ó. Agora isso daqui pode ser alguma pegadinha. Quando é que na história do Brasil começou a devastação ambiental? Qual é a relação do início da colonização com a questão ambiental? É isso aqui. Entenderam? E aí eu vou mostrar para vocês agora o que é o tal do pau-brasil, que a maioria das pessoas nunca viu o pau-brasil na vida, né? É uma árvore grande, com um tronco não muito estético, mas que olha a coloração interna dela, olha aqui, ó. Parece uma brasa, parece que está jorrando lava de dentro da madeira. Por isso é da questão do pau-brasil, da madeira cor de brasa. Por isso que ela era super importante para atingir tecido, porque o corante natural dessa árvore aqui servia para atingir os tecidos e para onde? Para a nobreza esse tecido, lembra que a gente falou? E agora vocês vão ver que esse pequeno tempo de aula, essa pequena exposição que a gente está tendo aqui, vai provar para vocês que história é fácil demais. História é uma matéria para gabaritar, para sair na frente de todo mundo. O aluno eficaz vai conseguir gabaritar a história e já está um passo à frente dos outros. Por quê? Porque olha só, uma questão do concurso de 2010 da PM, que a banca foi a própria PM que realizou a prova, soldado, que é a prova que a gente está se preparando, o aluno eficaz já vai saber responder sem o menor problema só para essa aula aqui expositiva. Olha só, vamos lá, lê comigo, ó. Leia o texto abaixo. Durante cerca de 30 anos após a chegada da esquadra comandada por Cabral, o Estado português não iniciou a colonização de fato. Aquele período que eu falei, da pré-colonização, a colonização é só a partir de 1530. Ficando o período conhecido como pré-colonial. Estamos juntos aqui, hein? Assinale a opção que apresenta características marcantes desse período. Olha só, vamos ver cada uma para perceber o quão absurdo que é. O aluno eficaz começa a rir no meio da prova, porque vê tão absurdo, de tão fácil que é, não acredita que é isso daqui que vai dar a vaga lá para a PM, é tão sonhada a vaga. Então vamos ver, olha só. Início da produção de café, principalmente na região Nordeste. Eu falei a palavra café em algum momento aqui? Não falei café não, tomei um café antes de entrar aqui, mas eu não falei café. O café, galera, a gente vai ver lá no século XIX, no final, lá no meados do século XIX, a gente começa a trocar a cana-de-açúcar pelo ouro e depois pelo café. Então isso daí, ó, uma aula que está lá na frente, a gente vai falar, mas não é agora não, hein? Extração do pau-brasil e uso da mão de obra indígena. Pô, perfeito, perfeito. Em 5 minutos a gente já soube responder essa questão aqui. É a letra B, vou marcar aqui com vocês, ó. É a letra B, ó. Então, olha só, vamos ver por que a outra não é. Entender o absurdo de cada questão. Plantio sistemático de cana-de-açúcar, principalmente na região centro-oeste. Tem 2 erros aqui. O plantio da cana-de-açúcar, ele começa no período colonial. O Brasil começa a investir no plantio da cana-de-açúcar a partir de 1530. A gente está falando do pré-colonial aqui, ó. E outra,
Não foi na região centro-oeste, galera. Foi na região nordeste. Nordeste. Centro-oeste é a região que a gente vai trabalhar com os bandeirantes, com os paulistas. É outro capítulo, é uma outra aula eficaz, não é agora. E a outra, a letra D, intensa chegada de colônias de origem espanhola para o Brasil. Não, galerinha, não. A gente está falando de América Portuguesa, não é América Espanhola, não. É a intensa chegada de colônias de origem portuguesa. E a intensidade dessa chegada não foi tão intensa assim, não. Isso vai ser uma outra parte. Então a banca se preocupa em quê? Pega aquele aluno que tem um pouquinho de noção, joga algumas informações verdadeiras e faz ele se confundir. Só que a gente percebe que a situação é tão fácil, a questão é tão fácil, que as outras alternativas se tornam absurdas para a gente. Então a gente conseguiu já resolver, com 5 minutos de aula, uma questão da prova, hein? A gente perceber que não é difícil, não tem mistério. Agora imagina a gente com o curso inteiro. A gente vai gabaritar isso aqui sem a menor dificuldade. Então, galera, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse nosso encontro de hoje. Com esse pouquinho de aula, que foi só uma degustação da equipe eficaz para vocês, a gente já conseguiu fazer uma questão. Imagina com o módulo inteiro, é para gabaritar e até para dar aula depois. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Aquele que ainda não se matriculou, não perde tempo não, galera, porque a concorrência ela não dorme. Enquanto você está pensando, me inscreva, não me inscreva, o concorrente já está assistindo o módulo 2. Já está 2 horas na tua frente. Então, quer se inscrever, gostou? Clica aqui embaixo, ó, se matricula no site da Eficaz Concurso e começa a garantir tua vaga. Porque a melhor coisa é a estabilidade. Ser funcionário público, amigo, não tem preço. Aproveita então para dar boa sorte para vocês. Estamos juntos nessa luta. Que precisar, Eficaz Concurso vai apoiar vocês do início até a aprovação. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo módulo. Um prazer imenso trabalhar com vocês.